Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Essa noite já está quebrando paradigmas, né? Que infelizmente hoje no reino tem algumas igrejas que acham que as igrejas vizinhas são uma competidora, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Daniel de não ter essa mentalidade. Se a igreja de Pelotas chegar nessa mentalidade, nós poderemos realmente pedir o que quiser a Deus sobre essa cidade e Ele fará. Às vezes nós não sabemos por que Deus não responde às nossas orações, mas a Bíblia diz que se nós pedimos bem e por boas motivações, o Senhor responde. E às vezes nós queremos crescer, mas nós não dizemos, Senhor, cresce a igreja da cidade. Nós dizemos, Senhor, nos cresce. E a gente não sabe porque Deus não ouve. Mas Deus tem uma igreja nessa cidade e eu realmente me sinto um com vocês. E é um prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo, sou pastor da igreja ali da quadra seguinte, Centro Sião de Adoração, tá só CSA lá. E a gente botou propositalmente só as siglas, porque antes era uma boate, então já deu gente entrando ali achando que era boate ainda, e a gente aproveitou para falar com eles, e foi uma experiência legal. Teve um dia que só entrou e disse assim, não é mais, né? Ele não precisou nem dizer o que era, a gente já sabia o que era que ele estava falando. Então, eu sou convertido mesmo desde dos meus 17 anos, mas há uns 13 anos eu fui sendo introduzido na Igreja do Evangelho Quadrangular, que vocês obviamente devem conhecer, a grande maioria, mas eu fui apresentado bebê na igreja. Mas o Senhor foi me guardando, mas eu realmente declaro aos 17 anos, porque foi aos 17 anos que para mim Deus deixou de ser um Deus histórico, um Deus que eu ouvia falar, um Deus que eu lia na Bíblia, mas não era um Deus que eu sentia. Era um Deus que o pastor falava dele, mas eu não sentia ele real na minha vida. Mas aos 17 anos eu fui para uma conferência de jovens, onde tinha o objetivo de levantar jovens consagrados ao Senhor no estado. E essa conferência se chama até Fazedores da História, inclusive ela vai acontecer agora, nesse final de semana. E foi ali onde eu vi, uau, Deus é real. Deus pode me tocar, Deus pode falar comigo. Então foi uma experiência tremenda que eu tive naquele lugar. E então eu fui cada vez mais me aprofundando, até que então, em 2009, finalzinho de 2009, Deus, eu quero que você comece um trabalho novo. Então foi quando eu não esperava isso, eu nunca desejei ser pastor, mas quando Deus falou isso, eu me deparei diante de Deus e disse assim, meu Deus, eu sempre te disse, eis-me aqui, não vou mudar agora. E eu confesso para os irmãos que eu tinha até um certo preconceito assim, com o ministério pastoral. Eu queria ser evangelista, eu queria ir para a rua, eu queria ministrar em conferências. E aí o Senhor disse, não, eu quero que você comece um trabalho. E talvez você tenha grandes sonhos que nem eu tinha. E talvez você, como eu, também não dê tanta importância ao ministério pastoral. Mas só depois que eu entrei nessa função no reino, eu vi o quanto é difícil. O quanto realmente tem que se negar a si mesmo em prol de outras pessoas. Então eu quero já dizer de começo nessa noite, valorize o seu pastor. Valorize o seu pastor. Porque muitas vezes ele está ouvindo todos vocês, enxugando a lágrima de todos vocês. E às vezes ele se encontra só, sem ter aonde enxugar as suas lágrimas. A não ser no Senhor, né? Mas nós precisamos uns dos outros. E então tem sido um grande desafio, mas eu tenho me alegrado no Senhor porque eu tenho visto coisas começarem a acontecer. Quando Deus pediu para começar esse trabalho, Ele disse algo novo. Eu quero algo novo.
E eu orei 1 ano para entender o que era esse um novo. E eu disse, Deus, eu não vou fazer nada enquanto tu não falar. Eu já entendi que é algo novo, mas o quê? Então, foi quando Deus então falou sobre começar um centro de adoração, uma casa de oração, onde o objetivo é chegar a 24 horas de oração e de adoração. E essa é a nossa missão para a cidade ali, né? Não apenas como igreja, mas para a cidade. E o mais interessante é que eu mobilizo adoração e oração 24 horas desde 2004. Eu jamais pensei que Deus iria me chamar para estabelecer isso de forma concreta, né? Como algo contínuo, sem parar. Que foi quando em 2011, então, Deus foi direcionando isso. Então, contei um pouquinho da minha história para vocês. Esse sou eu. E eu creio que o Senhor quer liberar algo essa noite aqui. Amém? Então feche seus olhos só mais uma vez e apenas peça para que o Espírito Santo venha. Porque é Ele que te convence da verdade, é Ele que te convence da justiça, é Ele que te convence do pecado. Então apenas diga a Ele, Espírito Santo, vem. Porque eu sei, se tu vier essa noite, tudo será diferente. Espírito Santo, vem, porque eu sei, se tu vier, nós nunca mais seremos os mesmos. Vem, Espírito Santo. Vem. Amém. Quero convidar vocês a abrirem comigo em Mateus capítulo 4. Eu quero que vocês leiam, sem eu ler, o primeiro versículo aí. E me digam quem levou Jesus para o deserto. Quem levou? O Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto. Eu não sei se você já ouviu a expressão, vai irmão, estou num deserto. Vai irmão, tá fácil, hein? Tá um deserto. Olha, não sei se você tem consciência quando você diz isso. Mas não murmure não, hein? Porque quem leva para o deserto é o Espírito Santo. Quem nos leva para o deserto é o Espírito Santo. E tem uma razão pelo qual o Espírito Santo faz isso. Porque ele não foi só Jesus. Elias foi levado para o deserto. Moisés foi levado para o deserto. Ezequiel foi levado para o deserto. E inúmeros homens na Bíblia foram levados para o deserto. E nós precisamos entender o porquê o Espírito nos leva para o deserto. E talvez você está dizendo, nossa, você veio aqui no meio da semana nos falar de deserto. Eu queria ouvir vitória. Mas eu não sei se você percebe, meu irmão, mas a nossa nação está passando por um deserto. Deus está chacoalhando tudo na nossa nação. E o desejo dele é que tudo que foi construído pela corrupção venha abaixo. Mas se nós não entendemos o porquê o Espírito nos leva ao deserto, nós podemos acabar não desfrutando do que o deserto nos proporciona em nossa jornada. Porque tem um objetivo. Então vamos ler ali? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Vamos dar uma pausa aí. Alguém já tinha reparado nessa pergunta que Satanás faz? Porque Satanás está fazendo uma pergunta aqui. Ele está indagando Jesus. E ele está dizendo assim: se tu és Filho de Deus, por que tu não tem o que comer?
Se tu és o Filho de Deus, por que você está sem emprego? Se tu és o Filho de Deus, por que teu filho está doente? Se tu és o Filho de Deus, por que teu carro estragou? Será que nunca ninguém aqui foi questionado por Satanás dessa forma? Eu já fui. Eu já me deparei em meio a um deserto, aonde eu ouvi aquela voz dizer: ué, por que tu está passando por isso? Tu não é filho de Deus? E aí? O que fazer diante disso? Vamos ver o que Jesus fez? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como eu sobrevivo num deserto? Como eu sobrevivo em meio à tentação de Satanás? Me alimentando de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que hoje nós, como igreja no Brasil, precisamos fazer para sairmos desse deserto ao qual Deus levou a nação? Nós precisamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso não significa apenas lermos as Escrituras. Sim, significa lermos as Escrituras, a palavra que já foi liberada. Mas isso significa nós pararmos em jejum e oração, como Jesus estava aqui no deserto, em jejum e oração, e ouvirmos o Espírito. Porque Deus faz em diversos momentos da Bíblia o seu povo, em momento de crise, prosperar entre outras nações. E Deus pode fazer isso hoje no Brasil. Mas para isso nós precisamos estar ouvindo o que o Espírito diz, aquilo que está saindo da boca de Deus para nós. Porque só dessa forma nós não vamos ceder à chantagem do diabo. Porque sabe o que acontece? Acontece que muitas vezes nós nos deparamos em um momento difícil, como um período de deserto. E quando ele vem e coloca dúvida se somos de fato filhos de Deus, nós perdemos a alegria, nós perdemos a paz, e então nós ficamos sujeitos ao pecado, e a nossa fé é insuficiente para vencer a tentação. E é por isso que é muito importante nós buscar ouvir a Deus. É por isso que é importante nós resistir a toda dúvida que o diabo quer trazer no nosso coração. E eu estou falando isso porque já houve um período da minha vida onde eu estava em um deserto, e quando o diabo veio me questionar, eu não respondi como Jesus. Eu aceitei o questionamento. Eu disse: é mesmo? Se eu sou filho de Deus, como eu posso estar passando por isso? Como eu posso estar sem pão, sem o que comer? Como eu posso estar perdendo coisas? Como eu posso estar sem emprego? Porque em todas essas circunstâncias que eu citei aqui, eu já passei. Eu já passei um ano da minha vida com a minha família, aonde nós orávamos toda semana para ter o que comer. Nós dependíamos totalmente do Senhor por todo um ano. O dinheiro da conta de luz chegava exatamente no dia de pagar a luz. Mas ali Deus mostrou a fidelidade dele e mostrou que nós podíamos confiar nele. Mas o mais difícil em toda essa situação foi eu não deixar a mentira de Satanás, que eu não era um filho de Deus, que eu não estava sendo cuidado por Deus, entrar no meu coração. E se você quer realmente ser aprovado nesse período de deserto que a nossa nação se encontra, você precisa resistir a essa mentira. Versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa
e colocando sobre o pináculo do templo, disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui nós vemos mais uma vez o diabo tentando colocar dúvida na identidade de Jesus. E olha que interessante, se você ler os versículos anteriores, no capítulo 4, você vai observar que Jesus saiu do batismo e foi direto, conduzido pelo Espírito ao deserto. E qual foi o fato que aconteceu no batismo de especial? Vocês lembram? O céu se abriu, o Senhor olhou para a terra e disse: tu és meu filho amado, em quem me compraste. Que significa: a tua vida me dá muito prazer. E aí eu pergunto para você: que milagre Jesus tinha feito até ali? Que cura Jesus tinha feito até ali? Que coisa sobrenatural ou bondosa para alguém Jesus tinha feito? Que a Bíblia relate. E eu acredito que de fato até ali Jesus foi um homem comum, carpinteiro, como nós conhecemos a história. E ele não havia feito ainda nada de especial. Mas Deus fende os céus, olha para baixo e diz: Jesus, tu és o meu filho amado, em quem me compraste. A tua vida me dá prazer. E o que eu quero dizer com isso é que essa é a realidade que abre o amor do Pai sobre a sua vida. Talvez você não fez nada de especial ainda até hoje. Talvez você nunca curou ninguém. Talvez você nunca teve coragem de orar por alguém. Talvez nada de sobrenatural ou especial aconteceu na sua vida. Mas eu quero te dizer que você tem um Pai que Ele olha para a terra e quando Ele olha para você Ele diz: eu te amo, tu és meu filho e a tua vida me dá prazer. Porque Ele nos criou. E tudo que Deus cria, Ele diz que é bom. E é por isso que a maior artimanha do diabo para conosco é colocar dúvida na nossa criação. Porque se ele colocar uma dúvida no meu coração se eu sou filho mesmo ou não, se ele conseguir isso, ele conseguiu barrar tudo que Deus tem para mim após isso. Muitas vezes a gente não consegue entender: cadê os milagres? Cadê as curas? Cadê a transformação? Cadê a Shekinah de Deus? Cadê a provisão? E aí nós nos questionamos de 1 milhão de coisas. Mas na verdade nós não conseguimos ter fé suficiente para liberar essas coisas, porque nós não conseguimos crer que somos filhos amados do Pai. E que o amor dele independe do que eu faço. Isso não quer dizer que você pode ter qualquer tipo de vida. Isso quer dizer que o amor dele é incondicional. Agora, isso não anula que o reino dele tem padrões, e são padrões elevados. Agora, você não vai jamais conseguir viver esses padrões elevados por força. Infelizmente, a mentalidade do capitalismo invadiu as igrejas. E nós pensamos que temos que fazer, e então Deus vai estar se agradando de nós. Bom, eu creio que tudo que nós fizemos para o Senhor, ou como se fosse para o Senhor e não para os homens, Ele se agrada assim. Porém, se a nossa motivação é fazer para que Ele nos ame, para que Ele nos aceite, para que Ele nos considere um menino bom, bom, então isso não tem valor para Deus. Porque Jesus não havia feito nada, e ainda assim Ele era o filho amado do Pai, e a sua vida dava prazer a Ele. O que Deus espera então? Deus espera que tudo que nós façamos
seja uma expressão de amor. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu cresci num lar com um pai colérico, aonde ninguém fazia as coisas como ele fazia. Nunca estava tão bom quanto ele fazia. Nunca era tão perfeito como ele fazia. Isso acabou criando e desenvolvendo em mim, na minha personalidade, de eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer melhor, porque assim eu vou ser aceito, assim eu vou ser o menino bom do papai, assim ele vai achar que eu sou legal, assim ele vai me amar. E o que aconteceu é que quando eu cheguei na minha adolescência, eu cheguei à conclusão que não importava o que eu fizesse, nunca estaria bom o suficiente para ele. Então a minha postura foi: eu prefiro não fazer nada e não ouvir uma reclamação, do que eu fazer algo e ao invés de um elogio, eu receber uma reclamação. Então não fazer nada, eu estou no lucro. Obviamente isso não foi bom para o meu relacionamento com meu pai. Mas sabe o que é interessante? Que eu fiz isso com meu pai, mas quando eu entrei na igreja, eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fazia para tentar sentir o amor do meu pai com Deus. Então eu comecei a buscar muito a Deus. Eu comecei a orar muito a Deus. Eu comecei a me santificar. Eu comecei a participar de tudo na igreja. Mas isso não era por uma expressão de amor e gratidão de Deus na minha vida. Mas é porque eu queria ter a atenção de Deus. Eu queria me sentir amado por Deus. Até que eu cansei. E quando eu cansei, Deus me disse: ei, olha uma coisa. Olha o que diz no capítulo 13 de Mateus. Olha o que eu disse para Jesus sem ele fazer nada. Sem ele ter feito um milagre sequer. E então a partir dali o meu coração começou a ser transformado. Por que eu estou dizendo isso? Não é para você virar uma toa não e não fazer mais nada. Não é isso. Mas é para você entender que você é um filho amado de Deus. E ponto. E ponto. Porque se você não tiver essa certeza no seu coração, quando a tentação vier, e o diabo perguntar para você: mas se tu és o filho de Deus, por que tu está passando por isso? Você não vai ter fé no amor do Pai por ti o suficiente para resistir esse questionamento. E então você vai endurecer. E então você vai querer provar que você pode sim transformar pedras em pães. E quando você fizer isso, você pode até receber aplausos das pessoas, mas não terá valor nenhum para Deus. E Deus está à procura de uma igreja, de pessoas, de filhos nesses dias, que tudo quanto fizer será apenas por gratidão e amor a Deus. Versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você precisa resistir às mentiras de Satanás sobre a sua vida. Talvez ele está dizendo que você é incapaz, que você é burro, que você é limitado, que você não tem talento, que você pense o que for. Você sabe o que ele tem dito à sua mente para te diminuir, para te tentar introduzir dentro do seu coração que você é incapaz de alguma coisa. Não aceite.
Resista. Toda vez que o diabo lançar algo sobre você, você diz: isso não é verdade, eu sou um filho amado de Deus. Eu não sou burro, não, porque eu sou filho daquele que é onisciente, que sabe todas as coisas, e se eu parar para ouvir a voz dele, ele pode me revelar e me ensinar qualquer coisa. Você precisa resistir. Você precisa, toda vez que ele vier no seu ouvido, voltar a palavra para ele e dizer: isso não é verdade, eu tenho um pai que me ama. Mas após ele tentar colocar dúvida de quem você é, ele vai tentar te comprar. Se você resistir como filho de Deus e permanecer firme, sim, eu sou um filho amado, e resistir todas as tentativas dele sobre a sua vida, ele vai tentar depois te comprar. Ele vai tentar te oferecer um mundo se for preciso. Talvez você se questione: como aquele pastor tão famoso foi cair e se perder no mundão desse jeito? Como um cantor tal pode ter se desviado do propósito dessa forma? Como um fulano de tal pode ser tão vaidoso, tão amante de si mesmo, tendo um Deus tão simples como Jesus? E eu te digo, meus irmãos, é porque teve um momento na jornada que, por mais que eles tivessem convicção que o Pai os amava, eles não perceberam que o diabo estava oferecendo todas as coisas do mundo para eles, e eles prostraram e adoraram. Porque Jesus poderia dizer: olha, já que o mundo todo será meu mesmo, quem sabe eu já não aproveito agora antes de ir para a cruz e já pego ele. E é assim que muitos homens pensam, hein? Deus já me deu toda a terra, autoridade sobre toda a terra, Deus deu aos homens. Então deixa eu exercer essa autoridade, já que estão me oferecendo aqui de mão beijada. Mas de repente lá não é o seu lugar, irmão. Se Jesus tivesse se tornado o rei do mundo, sem ir para a cruz, ele poderia governar belíssimamente o mundo todo. Mas ainda assim, nós estaremos hoje todos no inferno. Porque o sangue dele não teria sido derramado para cobrir a multidão dos nossos pecados. Então nós não devemos pegar atalho. Não há atalho para os planos de Deus na nossa vida. Nós precisamos resistir até o fim. Jesus disse: vigia até o fim. E quando nós fizermos isso, os anjos vêm e nos cercam. Nós vemos as portas começarem a se abrir que antes estavam fechadas. Nós vemos milagres começar a acontecer que antes não acontecia. E nós nos perguntamos às vezes: eu não estou fazendo nada de diferente, por que essas coisas estão fazendo? Porque você resistiu, porque você se entregou a uma vida de oração e jejum por Jesus. Então agora o Pai te aprovou e começa a liberar o reino através de você. E foi isso que aconteceu com Jesus. Eu quero que você abra comigo em Lucas 4. Sobre o que fala em Lucas 4? Jesus vence o ataque. Novamente a tentação de Jesus. Porém aqui tem algumas coisas diferentes, mas nós não vamos ler novamente, porque nós já lemos e eu já falei o que eu queria dentro desse texto. Agora eu quero que você leia o que diz a respeito da saída de Jesus do deserto, que é o versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Que interessante! Jesus foi cheio do Espírito, conduzido por ele ao deserto. Nós podemos ver isso lá no versículo 1. Olha no versículo 1 como diz ali que Jesus foi
cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Viram? Mas como ele sai? Ele não sai cheio do Espírito. Ele sai no poder do Espírito. Ali diz virtude, né? A origem da palavra é poder. Sabe o que acontece hoje na igreja? Existem muitas pessoas cheias do Espírito. Pouquíssimas que andam no poder do Espírito. Por quê? Porque elas não se entregam a uma vida de devoção, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de ficar só com Jesus, com o Pai, de ouvir o que o Pai está dizendo. E por causa disso, o máximo que ela consegue é o Espírito para si. Você já viu que as pessoas são batizadas no Espírito Santo e elas às vezes recebem dom de línguas, elas recebem dom da palavra, elas recebem outros dons, mas pouquíssimas pessoas recebem dom de cura, de milagres, de maravilhas, de profecia. E isso é por uma razão. É que nós podemos ser cheios do Espírito, sem andar no poder do Espírito. E agora eu quero que vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Não. Mas eu vou dizer e vocês vão lembrar da palavra. Vocês lembram quando Jesus fala a um homem que tem um filho endemoniado, e esse homem, ele pega e traz o seu filho até Jesus e diz: eu levei ele aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. E aí Jesus diz: homens de pequena fé, se tivessem fé como um grão de mostarda, mandaria que esse monte saísse daqui e fosse para lá, e ele iria ser transladado, vamos dizer assim, e transportado. Obrigado. E o médico veria a glória de Deus. Aí, Jesus disse assim, mas deixa eu só abrir um parênteses, porque ele diz, Jesus praticamente ele dá um xingando os discípulos, né? Mas ele abre um parênteses assim, mas existe uma casta de demônio que só sai dando o quê? O que eu quero dizer com isso? Que aqui está o segredo de nós não sermos apenas cheios do Espírito, mas nós andarmos no poder do Espírito. Para nós andarmos no poder do Espírito, nós precisamos andar numa vida de devoção, de jejum, oração e leitura da palavra. E não por culpa, não para querer comprar a atenção de Deus, não para querer se sentir mais amado por Deus. E olha, eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso e nada produziu, ou produziu pouco, porque já houve pessoas que eu orei e foram curadas. Já houve lugar onde eu estava ensinando para as pessoas sobre intercessão profética, e quando nós começamos a orar, a presença de Deus veio com muita força, e quando encerramos, todos nós estávamos tapados de pó de ouro. Nós sacudíamos assim, e caía o pó de ouro. E o mais impressionante é que a igreja tinha 3 andares, e nós achamos pó de ouro pelos 3 andares da igreja. Meu amigo até disse: meu Deus, que exagerado isso. Eu já vi muitas coisas. Eu já vi anjo em meio à adoração, tocando flauta, junto conosco, audivelmente. Todos ouviram o anjo tocando flauta com a gente. Mas sabe qual é a diferença desses momentos para outros momentos? É que ali eu estava adorando a Deus, ou buscando a Deus, ou trabalhando para Deus, somente por amor a Ele. Eu não estava tentando comprar a atenção de Deus.
Eu não estava tentando comprar o amor de Deus, a aceitação de Deus. Eu estava apenas me doando por gratidão e amor a Ele, entendendo que eu era filho amado dele, e ponto, independente do que eu fizesse. Se você quiser, olha comigo em 1 João 2,15, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Só para ficar claro para você, quando diz mundo aqui, está falando do sistema desse mundo, do governo desse mundo, da forma como o mundo vive em nossos dias. É isso que é o mundo aqui, é isso que ele significa. E por que Jesus não podia aceitar aquela proposta? Porque isso não agrada o Pai, e o Pai não tem nada a ver com isso. Sabe quando alguém diz assim: ué, aquele é crente, está fazendo tal coisa? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas olha o crente, ó, botando as mangas de fora. Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque até o ímpio sabe que os filhos de Deus não podem ter o mesmo tipo de vida que o sistema desse mundo tem. Até eles sabem. Eu quero dizer para vocês algo que eu creio e que é muito importante. Eu vi que o irmão está anotando aí, né? Então eu vou te dar alguns versículos para você anotar. Vida de oração de Jesus. Lucas 5,16. Capítulo 6, agora do 12 ao 13. Capítulo 22, do 39 ao 42. Marcos, do 1 ao 35. Marcos 6, 46. Você botou algum? Põe só o primeiro aí, Lucas 5,16. Aqui está falando de Jesus. Você lembra esse texto, dando uma descrição sobre Jesus. E aí, Jesus foi uma vez para o deserto só? Eu acho que Jesus encontrou algo no deserto que a gente não conhece. Porque ali está dizendo que ele se retirava para os desertos. Porque para estar orando, jejuando e ouvindo toda a palavra que vinha da boca de Deus. Se alimentando de toda a palavra que vinha da boca de Deus. Sabe o que eu creio? Que Jesus era tão sensível ao Espírito Santo, porque detalhe, tudo que Jesus fez, ele fez através do Espírito Santo. Como homem sujeito ao Espírito do Pai. Ele mesmo disse: eu só faço o que vejo o Pai fazer. Então, ele não fez como Deus, nenhum dos seus milagres. Ele fez como um homem sujeito ao Pai. E eu creio que ele tinha uma sensibilidade espiritual, que todas as vezes que ele percebia: opa, diminuiu o nível de poder do Espírito na minha vida. Deixa eu me retirar do deserto. Deixa eu me retirar da oração. Deixa eu me retirar do jejum. Mas qual é a nossa tendência natural? Essa coisa é tão difícil. Mais eu sapateio, mais eu arranco o cabelo. Ou mais eu murmuro, mais eu reclamo. Mas Jesus, homem como nós, se retirava do deserto. Porque ele sabia que o lugar secreto do Pai é uma fonte de poder. Amém. Que ele poderia ainda estar cheio do Espírito Santo, mas para ele andar pelo poder de Deus, ele precisava se retirar e estar com o Pai, comer do Pai, se alimentar de toda a palavra que saía da boca do Pai. E então ele teria poder suficiente para manifestar sobre outras pessoas. Eu não sei se você lembra, mas tem uma passagem onde os discípulos de João Batista questionam Jesus: ei, João nos ensinou a jejuar e orar, por que os seus discípulos não jejuam? Vocês lembram o que Jesus disse? O noivo está presente, não é necessário
não se faz necessário, mas haverá o dia que o lodo se ausentará, então eles irão jejuar. Sabe o que eu creio que significa jejum em nossos dias? Noivo, eu estou com saudade de ti. Noivo, eu te quero perto. Noivo, volta de uma vez. Deus chamou a sua igreja para um estilo de vida assim. Se você estudar em todo o Novo Testamento, você vai ver Paulo, Pedro, João e tantos outros se separando para jejum, oração e meditação na palavra. Para quê? Porque eles sabiam que no lugar secreto é liberado o poder.